Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. O acúmulo de conhecimento científico segue, em geral, uma trajetória dinâmica muito bem definida. Em um primeiro momento, ocorre a disrupção, a ideia criativa, a descoberta original, como propor que as espécies evoluem ou compreender que existe um subconsciente ou observar que a movimentação de um ímã gera corrente elétrica. Esse momento é raro, é eventual e depende de muitos fatores, como a observação detalhada e cuidadosa do ambiente de pesquisa em que o pesquisador está inserido, o planejamento também cuidadoso de experimentos para observar os efeitos que certas variáveis causam sobre as outras, o preparo do pesquisador, certamente, o conhecimento técnico acumulado que permita a apresentação de novas ideias, mas também um pouco de sorte para que o pesquisador esteja na hora certa, no local certo e preparado para ter a ideia certa. Depois desse momento de disrupção, ocorre um movimento de acúmulo continuado de conhecimento sobre aquela nova ideia. É quando as ideias são estendidas, quando são testados os limites daquela nova descoberta ou daquela nova estrutura teórica e quando se desenvolvem explicações novas sobre velhos fatos e também novas aplicações. Durante essa fase, que é chamada de fase de acúmulo de conhecimento incremental, o conhecimento cresce muito rapidamente nos momentos que seguem a disrupção, mas depois a velocidade de acúmulo de conhecimento cai paulatinamente e vai se aproximando de uma espécie de um patamar, de uma assíntota, que caracteriza a maturidade do conhecimento científico naquela área, que aguarda então uma nova disrupção. Boa parte do tempo de pesquisa é gasto nessa fase de acúmulo de conhecimento incremental. Em particular, no Brasil, isso é muito verdadeiro, porque a nossa pesquisa é caracterizada por ser de baixo risco e também por conta dos baixos investimentos em ciência e tecnologia. No que diz respeito ao aprendizado do indivíduo, a trajetória de acúmulo de conhecimento é também muito semelhante, como bem documentado nos textos sobre aprendizagem e nos textos de neurociências. No início, quando exposto a uma nova ideia, o indivíduo tem uma capacidade de aprendizagem muito grande e acumula conhecimento muito rapidamente. Mas à medida que o tempo passa, o acúmulo de conhecimento sobre aquele tema específico tende a se reduzir por conta de uma espécie de doping. Nós vamos ficando meio que saturados por aquele aprendizado que vai nos impedindo de observar o entorno e de gerar novos conhecimentos sobre aquele tema específico. Por isso, é muito importante que o indivíduo mantenha a sua capacidade de aprendizagem ativa todo o tempo, evitando que atinja esse patamar e que fique preso nesse patamar de aprendizagem. Para isso, existem várias coisas que o indivíduo pode fazer, como, por exemplo, ouvir pessoas diferentes falarem sobre temas diferentes para que o tempo inteiro esteja despertando o gatilho do aprendizado, expondo os conhecimentos adquiridos para outros colegas, para ouvir opiniões novas e, portanto, estimular a capacidade de ter novas ideias, certamente mantendo o cérebro ocupado com diferentes atividades, e nesse ponto é muito importante para o pesquisador ter hobbies e também descansando, pois, como bem conhecido, muitas vezes o acúmulo de conhecimentos depende de que joguemos fora alguns conhecimentos inúteis adquiridos no passado. Como estamos a maior parte do tempo na fase de conhecimento
incremental, não devemos nos chatear com isso. Essa é aquela parte que muitos pesquisadores acham às vezes enfadonha, em que nós colocamos os tijolinhos aos poucos sobre uma parede. No entanto, é muito gratificante quando, por acaso, temos ideias reveladoras, novas, fazemos descobertas originais e devemos manter essa capacidade ligada, ativa, funcionando todo o tempo. Por isso, durante a sua pesquisa, mantenha-se permanentemente atento para a oportunidade de disrupções e na sua vida pessoal, mantenha seu cérebro disposto a aprender sempre para que a gente vá pulando de patamar em patamar na direção do acúmulo cada vez maior de conhecimento sobre o mundo que nos cerca. Um grande abraço e até o próximo vídeo.